é a quarta mensagem da vida de José, o teste da integridade da fé. E eu daria um outro nome para essa mensagem. Puxaram o meu tapete e Deus não viu. É assim que a gente normalmente encara esse tipo de coisa. Julho de 1977, para situar vocês, o Bruno tinha 8 meses de idade. Depois de 4 anos de trabalho numa multinacional, eu fui, humanamente falando, dispensado de forma injusta através de uma armação. Eu trabalhei assessorando a chegada de aproximadamente 80 executivos estrangeiros e suas famílias durante esses 4 anos, cuidando de documentação, escola para os filhos, casa para eles morarem, o bem-estar deles aqui no Brasil em geral, em outras palavras. Nesse processo eu assessorei desde o presidente da empresa até executivos que eram meros técnicos. Um desses técnicos veio trabalhar como comprador, função para a qual eu acabei também sendo transferido depois que essa minha missão de cuidar dos 80 executivos tinha terminado. Mas no processo inicial da locação desse estrangeiro, ele ficou contrariado por ele não conseguir a casa que ele queria alugar, porque ela era 2 vezes a mesada que ele tinha direito pela posição que ele ocupava na firma. E a imobiliária que estava por trás dessa locação, que era uma das imobiliárias com as quais eu costumeiramente trabalhava, ela também não gostou nada de perder esse negócio. Então ficou um ranço, vamos dizer assim. Passados uns 2 anos desde esse episódio, eu tinha acabado de encerrar meu trabalho assessorando os estrangeiros, estava trabalhando no departamento de compras, havia pulado os estágios de trainee e de auxiliar de compras, estava aprendendo rapidamente como ser um bom comprador para a empresa. Um certo dia, aquele comprador estrangeiro chegou para mim e perguntou se, com o conhecimento que eu tinha, eu não podia ajudar a ele mudar de casa, porque o contrato da primeira casa estava se encerrando, ele havia encontrado uma outra melhor, com a mesma imobiliária. Eu não me dei conta que, ao ajudá-lo, eu estaria saindo das minhas atribuições específicas de comprador. Eu estaria comprando para a empresa num setor sobre o qual eu não tinha atribuições, jurisdição. Estava fora da minha descrição de cargo. E o que eu não me dei conta é que isso era uma armação. Eu ajudei com alguns telefonemas, contato com o jurídico da empresa e o tal gringo mudou de casa. Alguns dias depois, eu vi o dono da imobiliária entrar na empresa. Nós trabalhávamos num ambiente de trabalho que tinha dezenas de escrivaninhas. Eu vi ele passar pela minha mesa, cara fechada, e ir direto para a sala do meu chefe, o gerente de suprimentos. E eu reparei que o tal gringo o acompanhou. Aí eu vi que o meu ex-chefe, o gerente de relações industriais, também foi para aquela reunião, e o vice-presidente da multinacional também foi para a mesma sala. Eu pensei comigo, tem coisa aí. E antes que eu pudesse atinar o que estava se passando, rapidamente aquele dono de imobiliária voltou, saiu daquela sala, passou por mim, e numa linguagem que eu não posso repetir, eu vou parafrasear, ele disse assim: demorou, mas chegou o dia da vingança. Eu fui chamado à sala do meu novo chefe, e ele me disse que eu havia transgredido as normas de compra da empresa, e que eu havia sido acusado de fazer aquilo porque eu queria receber comissão. E antes que eu pudesse dizer que eu havia ajudado sim na locação daquela casa, mas com a mais pura das intenções, não tinha nada de comissão envolvido, e eu não havia atinado que eu eticamente estaria ferindo as normas da empresa, porque eu estava comprando fora da minha área. Ele me sugeriu, me deu um certo prazo para eu pensar na pedida da minha demissão, para eu sair numa boa.
Eu saí daquela reunião completamente desnorteado. E antes que eu pudesse formalizar qualquer coisa, o meu ex-chefe passou por mim e me chamou para a sala dele. Além de ex-chefe, amigo cristão. E ele disse assim para mim: Eros, eu te conheço há 4 anos, eu sei que você não fez isso para ganhar dinheiro ilícito para a empresa. Você teve toda a oportunidade dos 4 anos que você trabalhou comigo e você não fez. Não é agora que você ia fazer. O que você quis foi ajudar, esse é do teu espírito, mas você cochilou, não observando rigidamente as normas do departamento que agora você trabalha, e você acabou ingenuamente caindo na armadilha de 2 pessoas sem caráter. Aí vieram as palavras dele que me fizeram pensar bem. E, na verdade, me ajudaram a aceitar a ideia de pedir demissão e sair da empresa. Ele falou: você está se preparando para ser pastor. E quem sabe, continuando aqui, você faria a carreira, você já está indo muito bem no seu novo departamento. Quem sabe você iria prosseguir nessa sua carreira aqui e ia deixar de lado esse negócio de servir a Deus. Será que não chegou o momento de sair? Eu acabei pedindo a demissão e ele, como quem era titular dessa área, fez toda a papelada de forma que eu pudesse receber meu fundo de garantia. Mas, na verdade, Deus havia, na sua providência, cuidado para que eu fosse injustamente acusado, você receber comissão numa transação feita no departamento de compras, numa multinacional, é pecado capital, é demissão por justa causa. E Deus usou até a minha ingenuidade para facilitar a ação de pessoas vingativas, de pessoas mal intencionadas. Mas tudo isso aconteceu que, num momento que, embora eu fosse estudante de teologia, eu pouco conhecia sobre soberania de Deus. E a minha reação ao me sentir tão covardemente atacado foi: puxaram o meu tapete e Deus não viu. Se eu tivesse continuado na empresa, gente, provavelmente eu teria feito carreira. Eu era, por exemplo, dentre uns 40 compradores que havia na empresa, o único que falava inglês, exceto por aquele gringo que armou para mim, que alguns anos depois foi embora. Em grande probabilidade, eu nem estaria aqui hoje. José, quando ele era inocente das acusações de que ele foi alvo, de tentar violentar a esposa de Potifar, ela sentindo-se rejeitada na sua paixão sexual por ele, o que ela fez? A partir daquele momento ela tinha um objetivo: arrasar com a vida dele. Então, de predileto do pai, pela inveja e o ódio dos irmãos, ele foi parar dentro de um poço. E do poço, ele foi vendido como escravo, mas ele foi acabar no palacete de Faraó. Mas do palacete de Faraó, agora ele vai parar na prisão, sem qualquer perspectiva de lá sair um dia, humanamente falando. A questão é que não existem atalhos. Deus precisa nos provar, Ele precisa nos moldar, para que nós nos tornemos úteis nas mãos dEle, para que nós desfrutemos das bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Nas palavras do autor de Hebreus, para que participemos da sua santidade, ou nas palavras de Paulo lá em Romanos 8, para que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Deus precisa arrancar de nós a nossa natural independência dEle. E Ele precisa substituir isso por dócil dependência dEle. Só que o imediatismo do nosso mundo, queridos, é um senhor irresistente inimigo desse atuar de Deus em nossa vida. Daí o papel especial desempenhado pela adversidade. Quando nós estivermos no céu, eu creio que lá nós entenderemos o quanto Deus nos usou, o quanto Ele nos abençoou,
como consequência desse depurar amoroso que Ele fez da nossa fé. E isso lá no céu vai ser motivo de muita alegria e certamente motivo de muito louvor para o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, passando pelas provações, pelo moldar de Deus, gente, não é fácil da gente enfrentar essas situações. À primeira vista, elas não são agradáveis. Até a própria palavra de Deus diz isso. Hebreus 12:11 deixa isso claro, dizendo assim: nenhuma, olha só, é taxativo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É muito claro. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. E o Salmo 105, ele se encarrega de esclarecer para nós o que Deus estava fazendo com José. O texto do Salmo 105 diz assim: José foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Deus estava preparando José para a importante missão de ser o primeiro-ministro do país que era a potência da sua época. Era o país mais importante do mundo naqueles dias. E todas as implicações desse cargo, inclusive num contexto de ele ter que administrar 7 anos de fartura e depois ter que administrar 7 anos de fome. Uma fome que não se limitou ao Egito, foi mundial. Mas Deus também estava mandando José à frente da sua família. Ele mesmo reconhece mais tarde. Ele estava indo para o Egito para abrir as portas para a futura nação de Israel passar pelo cativeiro egípcio, conforme Deus havia profetizado para Abraão uns 200 anos antes. Lá em Gênesis 15:13, quando Deus diz assim: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. E o meio que Deus se utilizou para esse preparo intensivo de José foi a adversidade. No momento em que ele insultou a mulher do seu patrão, de que forma que ele insultou? Não correspondendo às investidas pecaminosas dela, porque ele tinha um compromisso maior com Deus. Naquele momento, José conseguiu uma inimiga mortal, como muitos de nós haveremos de fazer ao sermos fiéis a Deus. Ela só queria se vingar, e ele foi parar na prisão. Então, Gênesis 39, a partir do versículo 19, diz assim: quando o seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Gente, José não teve sequer a chance de abrir a boca para se defender. A princípio parecia que haviam puxado o tapete dele e que Deus não havia visto. Não é assim que, via de regra, nós vemos qualquer provação que vem para o nosso lado. Seja a perda de um namorado, de uma namorada, a perda de um emprego, algum problema de saúde, algum problema financeiro, algum problema de relacionamento dentro de casa, ou problemas maiores até. A nossa pergunta nesse momento é: o que mais poderia dar de errado? Nós perguntamos isso para a nossa própria alma. Isso me lembra de Tevye, principal personagem de um livro que virou filme também, chamado Um Violinista no Telhado. Quando ele comentava acerca dos judeus serem tão maltratados, ele sentado naquele telhado, olha para cima, conversando com Deus, ele diz assim: Senhor, eu sei que nós somos povo escolhido, mas aí, repensando as dificuldades e as perseguições enfrentadas, ele viveu na Rússia, onde havia muito antissemitismo,
com o olhar de quem está implorando para Deus, ele diz assim: será que o Senhor não poderia ter escolhido outro povo? Não é esse o sentimento que tantas vezes toma conta de nós? É interessante a gente analisar como quando as provações chegam, temos a tendência de ser influenciados, por exemplo, por essa mensagem triunfalista e herética, que anda por aí de somente bênçãos aqui e agora. E aí quando alguma coisa sai fora do prumo, qual é o diagnóstico? Falta de fé. A gente corre rapidinho para essa coisa, né? Ou então, nós que já cremos na soberania de Deus, esse pode ser o momento em que a gente insinua que a soberania de Deus ela é apenas temporária, em momentos específicos da nossa vida, mas que a maior parte do tempo Deus é mero espectador. Nós reduzimos o controle de Deus a uma proposta relâmpago de soberania. E no resto do tempo, ou nós somos mestres do nosso próprio destino, ou nós somos, de modo inverso, vítimas de circunstâncias infelizes, de pessoas más que cruzam o nosso caminho. O que nós não podemos esquecer é que Deus está sempre no controle. Ele é soberano, tempo presente. Nós podemos até duvidar nos momentos difíceis, mas Ele continua soberano. Ele é supremo e absolutamente ninguém pode detê-lo. Em 1 Timóteo 6,15, nós lemos, na paráfrase chamada Carta às Novas Igrejas, o seguinte: Deus é o bem-aventurado dominador sobre todos os seres, o Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores. E para que a gente internalize as verdades relativas ao constante atuar de Deus, relativas à sua providência, eu quero repetir 3 frases que eu já usei domingo passado, no sermão passado. Primeira delas: a providência de Deus é o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação. Para que motivos? Para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Ou seja, Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos. Deus jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória. Se nós quisermos aprender em meio à adversidade, nós precisamos crer que, assim como Deus não permitirá que nada aconteça que venha a subverter a sua própria glória, Ele não permitirá que nada aconteça que venha a arruinar o bem que Ele está operando em nós e para nós, seus filhos. Quando nós temos essa convicção, a nossa atitude muda. Os irmãos de José mal sabiam que ao se livrarem dele daquele jeito que eles fizeram, eles estariam sendo instrumentos de Deus para cumprir os propósitos de Deus na vida de José. Na verdade, ao se tornar escravo no Egito, ele ficou mais próximo do trono do Egito. Geograficamente falando, pelo menos. Haverá pessoas na sua vida que farão tudo o que puderem, que estiver ao seu alcance, para prejudicar você. E elas não terão a mínima ideia que elas estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para tornar você e eu mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Mas como é que José cresceu com essa experiência? Como é que ele permaneceu fiel, confiante em meio à adversidade? Apesar de ter experimentado, quem sabe, uns 10 a 12 anos de fidelidade de Deus enquanto ele foi servo de Potifar, agora ele se encontrava preso, essa é a verdade. Como é que ele passou pela adversidade nesse momento?
Esse episódio na prisão de José, ele ilustra como a adversidade é um meio que Deus, em sua soberania, em sua sabedoria, usa para nos preparar para a obra que Ele deseja realizar através da nossa vida. Vamos observar de perto os detalhes de como José passou bem pelo estágio chamado adversidade. Primeiro detalhe, José passou bem pela adversidade ao realizar o seu trabalho com fidelidade. Em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 20, a segunda parte, nós lemos assim: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Eu pergunto para você, não é curioso, ao mesmo tempo que tremendo esse relato aqui? José está na cadeia, gente, na prisão, mas Deus está lá com ele. E Deus está com ele fazendo-o prosperar, tendo não apenas a oportunidade de administrar tarefas, projetos, mas de gerenciar pessoas. E gente nada fácil de ser gerenciada, diga-se de passagem, presos. Se comparada à tarefa que ele tinha na casa de Potifar, em termos de treinamento para ser futuro primeiro-ministro, ele ir parar na cadeia foi um upgrade. Essa é a verdade. O texto que está na tela, Gênesis 39, 6. Desculpe, eu acho que eu não pus esse texto na tela. Você tem um outro versículo aí? Não tem, né? Gênesis 39, 6 diz assim: aos cuidados que Potifar tinha deixado aos cuidados de José, tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma. Então está no capítulo anterior, quando ele está na casa de Potifar. E agora ele está na cadeia, e o carcereiro não se preocupa com nada, porque José também está dando conta do recado. Será que isso foi coincidência? De forma alguma. Como é que foi o agir de Deus nisso? Eu creio que nós, lendo os primeiros 4 versículos do capítulo 40, a gente tem a resposta. Eles dizem assim: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, rei do Egito. Faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. Preste atenção nessa expressão, casa do capitão da guarda. Prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Repararam nesse último versículo, versículo 4? Quem é o capitão da guarda? Veja lá em Gênesis 39, 1. Dá uma lida, abre a sua Bíblia. Lá nesse Gênesis 39, 1. Quem é o capitão da guarda? Potifar. Ele é o capitão da guarda. Então, o texto bíblico diz que o capitão da guarda pega 2 prisioneiros e põe na mão de José. Sabe o que me leva a concluir? Que embora o carcereiro tivesse uma certa liberdade na sua jurisdição ali dentro, tanto que ele aprendeu a confiar em José e gostou do trabalho dele e deixou as coisas na mão de José, na verdade eu acho que quando José foi para a cadeia, Potifar deve ter mandado um bilhetinho para o carcereiro, dizendo mais ou menos assim: ô carcereiro, eu estou te mandando um prisioneiro que, se você souber usar bem as suas capacitações de gestor, a tua cadeia vai ficar outro departamento. Mas pense comigo, você não fez nada de errado. Pelo contrário, você foi fiel em tudo. E agora você acaba preso por causa de uma mentira, coisa que você não fez. Foi exatamente o contrário que você fez. E convenhamos, não é um simples probleminha. Humanamente falando, a perspectiva era de prisão perpétua.
ou dele acabar numa forca. Porque dependia muito do ânimo, do humor de quem havia mandado prendê-lo. Não seria um tremendo gancho para o inimigo nos desanimar, nos deprimir num momento como esse? Mas com José isso não funcionou, não. Ele lembrou que Deus havia falado com ele através de sonhos. Deus tinha planos para ele. E enquanto esses sonhos não virassem realidade, assim como ele havia sido fiel na casa de Potifar, trabalhando como que para o Senhor, ser fiel à autoridade do carcereiro era a única opção que José considerava. Ele só havia mudado de patrão humano. O chefe continuava o mesmo. Foi só uma mudança de departamento. Quando nós temos uma visão prática da soberania de Deus, não são as circunstâncias que determinam o nosso humor. A nossa atitude não muda com base no que está à nossa volta. Enquanto é fato que o amor de Deus não nos protege de toda a dor e todo o sofrimento, como se a gente vivesse dentro de uma redoma, Deus não faz isso. Também é verdade que toda dor, todo sofrimento, adversidade, tudo está debaixo do absoluto controle soberano de Deus. O problema surge quando nós não nos conformamos em não entender como Deus está agindo. Como se fizesse parte da nossa descrição de cargo entender tudo que Deus faz. Então, quando a gente quer entender tudo, a gente fica desesperado. A gente fica deprimido. A gente deixa de crer na providência de Deus. Mas José cria na providência de Deus. E eu digo isso com base no que ele diz lá no capítulo 50, que nós ainda vamos abordar. E o raciocínio que eu penso que José teve naquele momento deve ter sido mais ou menos assim. Olha, eu não entendo bem o que está acontecendo, não. Os sonhos diziam que haveria gente se curvando a mim. Eu me comportei direitinho, vim parar aqui nessa prisão quando eu estava dando o melhor de mim. Parece injusto. Por outro lado, Deus jamais furou comigo. Eu não tenho por que desconfiar dele. Ainda não chegou a minha hora, essa é a verdade. Deus controla o tempo, ele é dono da minha vida inteira. Sabe de uma coisa? Eu vou lembrar, perceber que Deus me abençoou aqui nessa prisão, a ponto do carcereiro confiar em mim, e eu vou dar o melhor de mim nessa minha tarefa nova aqui. Por mais estranha que seja a situação. Afinal, eu continuo prestando contas a Deus. Eu não vou ficar cobrando dele o porquê e o quando, não. Diferentemente de Jó e de Jeremias, José jamais chegou a questionar a bondade dos propósitos de Deus. Jó chegou a dizer assim, na hora do apuro: Deus, na sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços. E range os dentes contra mim, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Jeremias chegou a dizer o seguinte: Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. Por que saí do ventre materno? Só para ver as dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Queridos, Deus tem para-choque muito forte. Ele aguenta essas nossas investidas contra Ele, como Jó e Jeremias. Como eu fiz quando eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer, eu já partilhei para vocês. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa: essas nossas investidas contra Deus não o glorificam. Isso nós temos que lembrar. Eu até imagino que José lutou com esse sentimento. O texto bíblico não diz isso para nós. Mas se ele lutou, com certeza ele jamais deixou-se dominar por esse sentimento. E a família em que José nasceu não foi o ambiente ideal para que ele se tornasse um homem com H maiúsculo. Vamos e venhamos. Ele era o predileto do pai.
Bem ou mal, o pai aproveitava o senso de justiça de José para que ele fosse o dedo duro dos erros dos irmãos. E não me parece exagero dizer que Jacó contribuiu para que José crescesse digamos, um filhinho de papai. Mal acostumado, com tudo na boca. Talvez a prisão fosse necessária. Não só para aprimorar a fé dele em Deus, no Deus soberano, mas também para forjar a têmpera de caráter nele, para que ele tivesse uma visão mais real da vida, vamos dizer assim, mais pé no chão da realidade. Principalmente pensando no papel que ele viria a desempenhar no mundo da sua época. Parece que Deus tinha para José o que tantas vezes Ele tem para nós e nós espelhamos. Deus precisava fazer José passar por provações, por adversidades, porque Ele queria fazer de José um homem maduro na fé, nas coisas básicas da vida. Não simplesmente um garotão crescido. Não um adulto com atitude de adolescente. Mas além de realizar seu trabalho com fidelidade, José passou pela adversidade a utilizar bem o dom recebido por Deus. 2 oficiais de Faraó ofenderam Faraó, foram presos. Depois de algum tempo, ambos tiveram sonhos, cada um deles teve um sonho e José os interpretou. Está lá no capítulo 40, versículos 9 a 22. O chefe dos copeiros seria restaurado à sua posição. Essa era a interpretação do sonho. E o chefe dos padeiros seria morto. Agora acompanhe na sua Bíblia aí, Gênesis 40, 22 em diante. 3 dias depois era o aniversário de Faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Coisa difícil no momento de adversidade é a gente ter determinação para usar os nossos dons, as habilidades naturais que Deus nos deu, na sua plenitude, para a glória de Deus. Nós temos a tendência de nos desanimar porque as coisas não estão correndo como nós esperávamos. Ou até nós temos a tendência de nos retrair, ouçam bem, para ver se o calor da batalha diminui, para ver se a gente se torna menos alvo dos dardos inflamados do maligno. Aí nós ficamos presa fácil do engano que nos leva a duvidar da bondade de Deus. Rapaz, essa é a conversa do diabo. Acho que Deus se esqueceu de você. Não é justo. Você faz tudo certinho, olha a recompensa que você tem. Então, se você é estudante, ele vai dizer assim, você racha de estudar e você fica para o exame. Enquanto quem cola, passa direto. Se você é um empresário, por exemplo, ele vai dizer assim, um executivo, você paga os seus impostos direitinho, mal consegue respirar, vira e mexe, está recorrendo ao cheque especial. Enquanto isso, aquele seu amigo que é um tubarão safado, ele vai para a Europa todo ano. Aí nós acabamos mordendo a isca da autocomiseração, do dó de nós mesmos. E nessa hora fica difícil nós usarmos o que Deus nos deu para o bem dos outros, os dons, as habilidades, porque nós estamos só olhando para dentro. Nós tendemos à depressão. Nós vamos lá para o nosso cantinho, a gente começa a chorar, a gente só quer morrer. José não tinha tempo para autocomiseração. Ele trabalhava fielmente para Deus e colocava as capacitações que Deus havia dado para ele a serviço do bem do próximo. Se você olhar para os versículos 6 e 7 do capítulo 40, logo depois que o copeiro e o padeiro tiveram seus sonhos, olha o que o texto diz, versículos 6 e 7 do capítulo 40. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos.
Uma pessoa deprimida, só preocupada consigo mesma, ela não para de ter dó de si mesma. Ela não pensa nos outros, ela não tem tempo para ser sensível às necessidades dos outros. O texto continua e diz assim: por isso perguntou aos oficiais de Faraó, por que hoje vocês estão com semblante triste? Uma pessoa focada nos outros, não na autocomiseração. Ela usa os dons. Então, José foi fiel no trabalho que fazia. Ele fez uso das capacitações que Deus havia dado a ele. Mas José também passou bem pela adversidade porque ele deu crédito a Deus pelas capacitações que ele tinha. Eu não sei com vocês, mas é comum no momento adverso para mim, eu ter como a minha primeira tendência não querer ficar me identificando com Deus. Como se eu tivesse vergonha da situação em si. Ou seja, eu, servo de Deus, passando por isso, eu não quero que os outros saibam. Ou às vezes, até como se Deus precisasse de um bom marketing, em que a gente só fala de Deus, de Jesus, quando tudo está uma maravilha. Eu acho tremendo o fato de que, para José, Deus nunca estava longe. Era sempre ele que estava fazendo tudo acontecer. Por isso foi fácil para José dar crédito a Deus pelo dom que ele tinha. Não são de Deus as interpretações, ele diz para aqueles 2 prisioneiros. É interessante como isso se parece com Daniel. A gente já viu isso recentemente, o Henrique pregando aqui, outro jovem igualmente. Aliás, nós vimos um outro texto, nós vimos essa parte aqui, quando Daniel tem o sonho, e ele vai interpretar esse sonho para Nabucodonosor, e ele diz assim: existe um Deus no céu que revela mistérios. Daniel disse, falando do dom que ele havia recebido de interpretar os sonhos, a mesma coisa que José disse: é Deus que faz, não sou eu. A capacidade não é minha, vem de Deus. Eu sou apenas um menino de recado aqui. E o que é mais interessante quando nós glorificamos a Deus em meio à adversidade, não é apenas que isso nos ajuda a passar bem pela adversidade. Isso acaba conferindo ousadia para que a gente, nas oportunidades que ainda vão surgir, a gente dê ao único que merece a honra e a glória, Deus, o crédito, a honra, quando surge a oportunidade. Mais tarde, quando ele já está diante de Faraó, para interpretar o sonho de Faraó, o que ele diz para Faraó? Isso não depende de mim. Eu estou no capítulo 41, versículo 16. Mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Nunca roubando o crédito, a glória que é só de Deus. Um pastor que foi de muita influência na minha vida, ele tinha uma frase que eu gostava muito. Gosto muito. Dividir glória com Deus é música desafinada. Quem é músico sabe bem o que é isso. A glória de Deus não é nossa. José sabia bem disso. Quarto lugar, José passou bem pela adversidade porque ele lembrava como e por que ele fora preso. Ele sabia que, humanamente falando, havia uma injustiça por trás da coisa e, como resultado, falsas acusações, né? Mas, no fundo, ele sabia que Deus é quem havia engendrado as circunstâncias. Repare nas palavras dele: fui trazido à força, nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ele não disse: aqueles meus irmãos cruéis, covardes, me venderam por 20 peças de prata, é por isso que eu estou aqui. Aquela perua safada, me desculpe o termo, se não fosse pelas mentiras dela, eu não estaria aqui. Não, ele não usou essa linguagem. Ele deixou claro que havia sido humanamente injusto. Mas eu até penso que José passou a ter um vislumbre que, mesmo na acusação falsa que o levou para a cadeia, Deus estava pavimentando o caminho para glorificar o seu nome, abrindo espaço para promover o bem do seu servo chamado José. Por que eu penso assim? Potifar poderia simplesmente ter mandado executar José. Ele tinha poder para isso, sumariamente. Mas ele conhecia José. Ele sabia que o Senhor era com José. Essa expressão aparece 4, 5 vezes no capítulo anterior.
E o texto diz que ele ficou furioso ao ouvir o relato da sua esposa. Uma tendência natural quando você ouve uma notícia dessa que te pega de surpresa. Ela fez um escândalo, a bem da verdade. Mas será que Potifar acreditou completamente na história dela? Potifar gostava muito de José, ele conhecia o caráter de José. 10, 12 anos trabalhando com ele ali todo dia. Mas ele precisava salvaguardar o nome da família, então ele pôs José na cadeia. Será que Potifar não estaria dando um tempo até que a verdade viesse à tona? Nós não sabemos. Mas fato é que José não foi executado. Você se lembra do que nós dissemos no versículo 4? Foi provavelmente Potifar que passou um bilhetinho lá para o carcereiro, dizendo da capacidade de José. Então, era como se José estivesse fazendo o segundo degrau da pós-graduação em administração, para ele assumir o cargo de primeiro-ministro. Não só de administração, né? Como é que chama aquele curso que se faz para ser diplomata? Relações internacionais. Ele estava fazendo pós-graduação de tudo isso, né? Até ele chegar primeiro-ministro. Potifar gostava muito de José, como eu disse para vocês. José sabia que na mão de Deus, ele estava sendo guardado em todas as circunstâncias. No fundo, José sabia aquilo que Daniel mais tarde expressou, pôs em palavras: ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Daniel 4:35. A essência da soberania de Deus é que Ele faz o que lhe apraz. E Ele é quem determina se podemos ou não fazermos conforme planejamos. Se houvesse um único evento em todo o universo que pudesse ocorrer fora do controle soberano de Deus, Ele não seria Deus confiável. O amor dele pode ser infinito e nós sabemos que é, mas o poder de Deus, se ele for limitado, e se seus planos puderem ser frustrados, não há como você e eu podemos confiar nele. Essa é a grande verdade. Jerry Bridges, o autor que eu citei domingo passado, aquele livro que Henrique e eu estamos traduzindo, ele diz assim, olha, embora Deus, por motivos que só Ele mesmo conhece, permita que pessoas ajam contra e até mesmo afrontando a sua vontade revelada, Ele jamais permite que ajam contra a sua vontade soberana. Eu queria que você prestasse atenção nessa frase, porque ela é muito forte e ela dá rumo para a nossa vida. Deus permite que pessoas até afrontem a vontade revelada dele. Não é o que nós estamos vendo hoje em dia? Com aborto, com todas essas outras leis que estão surgindo aí? Mas Deus não permite que a sua vontade soberana seja atacada, seja corrompida, seja modificada. E é por ter essa convicção que José conseguiu não guardar mágoa dos irmãos, o que foi chave mais tarde, quando eles se reencontraram para que houvesse o restabelecer do bom relacionamento em família. Gente, José me inspira. Ele facilmente poderia ter andado com Romanos 8:28 nos lábios. Sabe como é que é, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é comum a gente fazer uso desse versículo quando as coisas estão correndo muito bem? A gente usa isso assim, né? Enche a boca e fala. Ou então quando o outro está passando por provação. Aí eu chego para esse outro e digo, não, meu irmão, não se preocupe. Todas as coisas. Eu estou machucando meu irmão em vez de ajudando ele. Com esse tipo de coisa naquele momento. Quando a coisa aperta para o nosso lado, qual é a nossa tendência? Por que Deus? Por que logo comigo? O que eu fiz para merecer isso? José sabia que ele estava na prisão porque havia um Deus soberano controlando tudo. Tem mais. Quinto lugar, José passou bem pela adversidade porque ele aprendeu a não querer controlar as circunstâncias à sua volta.
Analisando a vida de José, a princípio ele me parece o que a gente costumava brincar antigamente, chamar de sanguíneo hemorrágico. Sabe aquele camarada mais do que precipitado? Aquele que fala antes de pensar, que age antes de pensar? Isso era José. Hein? Pavio curto. Ele via algo errado nos irmãos, o que ele fazia? Corria para contar para o pai. Gênesis 37, 5 a 8. Desculpe, 37, 2. Ele teve um sonho, e ele, antes de pensar, vai correndo contar para os irmãos, não percebendo que justamente o contar daquele sonho para os irmãos iria piorar o relacionamento deles, que já não era grande coisa. Aí ele tem um segundo sonho. Ele tem a experiência de ter contado o primeiro sonho que não deu certo. O que ele faz? Ele reúne a família toda, pai e mãe, inclusive. E ele conta o segundo sonho. Quando ele foi vendido como escravo, eu creio que José começou a aprender a não ser um ativista imediatista. Ficar de boca fechada. Afinal de contas, ele deve ter pelo menos ouvido falar dos rolos que o pai dele arrumou por ter 4 esposas. Ele deve ter conhecido essa história, o pai deve ter contado para ele. Por que o pai tinha problemas com o irmão Esaú? O que tinha acontecido para esses problemas existirem? José deve ter começado a perceber que o precipitado tende a manipular os outros. Tende a querer exercer o papel de Deus. E quando isso acontece, só mesmo experiências duras e dolorosas são capazes de fazer a pessoa assim aprender. Foi como se as primeiras experiências duras tivessem apenas começado a ensiná-lo a não se aventurar, a querer controlar as circunstâncias ao seu redor. O aprendizado dele parece ter tido a sua culminação quando ele foi preso. O Salmo 105 capta bem essa ideia naquela frase que nós já lemos. Machucaram-lhe os pés e com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. A ideia aqui não é apenas a prisão física, queridos. Eu creio que a Bíblia está falando aqui que os ferros marcaram o espírito de José. Tanto quanto eles marcaram fisicamente. Eles causaram um impacto profundo sobre ele. Deus ainda tinha uma última cartada para que José aprendesse definitivamente a não ser precipitado, esse ativista imediatista. Nós vemos isso na tentativa que ele faz na cadeia de acelerar o processo. Veja o versículo 14. Quando o copeiro está para sair da cadeia, quando você estiver indo bem, quando tudo estiver indo bem com você, ele diz, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Sabe, bateu aqueles 5 minutos de José. Estava tudo indo muito bem, mas de repente ele disse, não aguento mais isso aqui, por que eu estou aqui? Eu quero sair daqui. Eu gosto desse pormenor porque ele mostra que José era de carne e osso como você e eu. Ele não tinha sangue de barata, gente. E é tão comum hoje em dia a gente ficar com aquela ideia de que ele era um grande homem de Deus. Na Bíblia não existem grandes homens de Deus, existem apenas homens grandemente usados por Deus, porque nós todos somos pó, apenas pó. Ninguém gosta de ficar numa situação desagradável, adversa, principalmente quando ela se prolonga. Você se lembra de Jó, tudo bem no começo, a coisa começou a demorar, Jó entrou em crise, Jeremias entrou em crise, José também entrou em crise de certa forma. Eu acho fantástico que a Bíblia inclua esses detalhes, porque eu acho que eles visam nos encorajar. Visam mostrar para nós que as pessoas que estavam lá são tão carne e osso como você e eu. Só muda o rótulo dos problemas. Mas o cerne é igualzinho. 4.000 anos atrás e hoje. Mesma coisa, não mudou nada. E isso nos traz a nossa última consideração. José passou bem pela adversidade porque ele aprendeu a esperar pacientemente em Deus. Quando nós temos a tendência de querer controlar as coisas, e nós somos teimosos nisso, só Deus consegue nos ensinar, mais ninguém. Só Deus.
Deus continuou soberano, gracioso e misericordioso para com José, tanto que, conforme diz a continuação do texto, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. É como se Deus dissesse para José: José, deixa a coisa comigo. Você está enxergando tudo na dimensão Cronos. Eu não funciono nessa dimensão Cronos. Eu funciono na dimensão Kairos. O momento certo. O meu momento na sua vida. No momento certo ele vai lembrar de você. A essa altura eu terei forjado o seu caráter. As lições que te tornarão o homem que eu preciso para a tarefa que eu estou preparando você para realizar. José precisava aprender a esperar pelo livramento de Deus dado por Deus. E o texto diz que se passaram mais 2 anos, gente. 24 meses. Antes que o livramento de Deus viesse. Descansar na soberania de Deus tinha que ser algo internalizado por José, em meio à adversidade, às circunstâncias desfavoráveis, para que ele pudesse assumir as responsabilidades que Deus tinha para ele. Aprender a descansar na soberania de Deus, em meio à adversidade, é uma coisa demorada, é uma coisa trabalhosa, mas marca o caráter da gente para o resto da vida. E eu quero que você repare na riqueza disso. Principalmente vocês que são mais novos que eu. Tem mais vida pela frente do que eu tenho. Quando nós não aprendemos a descansar em Deus, na sua soberania, quando nós somos jovens, Deus não vai desistir de nós. E Ele vai operar para que a gente aprenda mais tarde, às vezes quando a gente já tem esposa, já tem filhos, como eu citei já em outros exemplos que eu dei para vocês. Quando Deus engendra as circunstâncias para que nós aprendamos uma lição, pela qual nós já passamos batidos antes, Ele quis ensinar e nós não quisemos aprender. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai preparar uma outra circunstância mais tarde, que venha com mais força, mais clara, para dessa vez a gente não passar batido. Eu creio que é por isso que Lamentações 3:27 diz assim: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Eu acho que é por isso que Jeremias registrou esse versículo aqui. Eu pergunto para você, a vida está parecendo dura? Você está desanimado porque as coisas parecem não se encaixar como você gostaria? Parece que Deus não está agindo, Ele não está ouvindo as tuas orações. Ele está. Eu posso assegurar para você que Ele está. Se você está pedindo a Deus que você se torne mais parecido com Jesus, não espere sombra e água fresca. Essa religião que está sendo pregada por aí vem do inferno, meus queridos. Não é a religião bíblica. Deus irá arrancar tudo que é necessário do seu coração, do meu coração, para arrancar a nossa independência dele, que é tão comum a nós que somos filhos de Adão. Eu preciso concluir. Eu quero concluir levando vocês a pensarem que passando pela adversidade nós somos como vasos de barro. Aliás, Paulo diz que nós somos vasos de barro em 2 Coríntios 4. E eu queria que a gente pensasse rapidinho no processo de confecção do vaso de barro. Vocês sabem que o oleiro tem que trabalhar, e ele põe aquela massa naquela roda redonda que eu nem sei o nome, e gira e vai mexendo, vai tirando as impurezas enquanto ele vai moldando habilmente com as suas mãos. Não sei quantos de vocês já viram esse processo, é bonito demais. Mas chega um certo momento que o oleiro, ele vira para nós como barro e ele diz assim: olha, barro, ou vaso de barro talvez, dependendo do momento da nossa vida, ainda falta uma etapa para você adquirir a têmpera ideal. Para você se tornar útil, utilizável. É o forno. O calor vai parecer insuportável. Você terá a impressão que eu esqueci de você.
Mas não tenha medo, não perca as esperanças, eu controlo o forno. Nem um grau a mais do que o estritamente necessário. Nem um minuto a mais do que o estritamente indispensável. E aí a porta se fecha. E o tempo passa, e o calor vai aumentando, e a gente não está aguentando mais. A confiança, conforme o oleiro havia previsto, começa a ficar completamente posta em xeque, fica abalada, e nós pensamos, senhor oleiro, será que eu já não estou aqui há tempo demais? Esquecido, o calor está quase insuportável, eu já estou aqui há muito tempo. E nós, vasos de barro, começamos a ficar com medo de rachar, tanto que é o calor. Não há momentos na sua vida em que a provação está tão forte que você tem medo de perder a fé? Mas nós nos fortalecemos quando nós lembramos daquela frase, nem um grau a mais do que o estritamente necessário. Nem um minuto a mais do que o estritamente indispensável. E o que finalmente nos leva a descansar durante esse processo é olhar através do visor do forno e ver que as mãos que o controlam são... Isso é hora. E ver que as mãos que o controlam foram aquelas mãos que foram perfuradas lá no Calvário. Sabem o que é sofrer. Conforme declara Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ninguém entende melhor do que nós passamos quando nós somos provados do que o Senhor Jesus Cristo. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos enquanto nós nos preparamos para a ceia. Eu quero convidar você a pensar com Deus como é que vai a vida e como é que ela está se processando nesse contexto de adversidade. Eu não sei quem tem passado, quanto tem passado, mas eu espero que a vida de José esteja assinando para nós, com a luz no fundo do túnel, que nós precisamos contemplar, que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida, que são as promessas que Deus tem dado. Ore, coloque qualquer pecado, qualquer situação fora de prumo diante do Senhor, e nós vamos participar da ceia em instantes. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós vamos receber agora o pão e o cálice, e eu vou pedir que você receba e continue em atitude de oração até que todos tenham recebido e nós participemos juntos.